Beleza, pessoal, estamos de volta a mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial, lendo aí com você a palavra. Não estou com acesso ao chat, por algumas circunstâncias, vou fazer a palavra do Senhor, vou ler a palavra do Senhor com você hoje nesse modelo, ok? Hoje, 10 de maio de 2019, bom dia, boa tarde, boa noite, né? O Senhor Deus te abençoe. São agora exatamente 13 horas e 31 minutos. Vamos fazer uma oração. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, na leitura da Tua palavra, Pai. Manifesta, ó Deus Todo-Poderoso, o Teu poder. Nos dá a Tua graça, a Tua misericórdia, Pai. Perdoa, ó Deus Todo-Poderoso, os nossos pecados, as nossas falhas. Manifesta, Senhor Deus, sobre nós, ó Pai, a Tua graça. Seja feita a Tua vontade, ó Deus Todo-Poderoso, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, Romanos capítulo 4, versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque, se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Versículo 4. Como dádiva, versículo 4. Ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Versículo 5. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada como justiça. Versículo 6. Assim também, Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas as iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputará pecado. Versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Como, pois, lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Então aqui o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma discussão sobre fé e obras, e aí ele toma um patriarca para exemplificar essa discussão sobre fé e obras e o alcance do evangelho, tanto ao circunciso quanto ao incircunciso. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Por que ele fala Abraão? Porque a circuncisão foi instituída mais tarde. Então, Abraão não era circuncidado. Ok? Continuando. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada, bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser circuncidado. Versículo 13. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Versículo 14. Pois, se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Então, olha, o apóstolo Paulo, ele chega ao cúmulo do absurdo, entre aspas, essa expressão, tá? Ele usa essa forte expressão apenas para exemplificar o pensamento dele. Porque, ó, os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa anulada. Por quê? Por conta da circuncisão. E Abraão recebeu ainda incircunciso. Então ele usa essa apelação, essa expressão apelativa, se eu posso assim chamá-la, apenas para exemplificar o poder da promessa de Deus, alcançando tanto circuncisos quanto incircuncisos. Versículo 15. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Versículo 16. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que,
seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Versículo 17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constitui perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então, olha que maravilha, a fé justificada, ou esse poder da fé contra a razão da lei. Por isso o escritor de Hebreus, que tem uma autoria incerta, né, o livro de Hebreus, o escritor de Hebreus ele vai dizer, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aí o escritor de Hebreus vai falar, pela fé, e começa a citar ali os heróis da galeria da fé. Versículo 18, o qual em esperança creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara. E o amortecimento do ventre de Sara, que eu tenho que fazer um parêntese. Qual é o parêntese? Gente, uma pessoa de 100 anos, um homem de 100 anos, ele consegue sim ser pai, né? Agora, uma mãe aos 100 anos já é algo mais difícil, né? É algo mais difícil. Uma mãe aos 100 anos. Então, por isso que ele fala esse amortecimento aí. Ok? Contudo, à vista da promessa, versículo 20, de Deus não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Versículo 21, e estando certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para fazer, glória a Deus, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça, ou seja, ele creu que era poderoso, né? Ele creu em quem fez a promessa, que foi Deus, e que Deus era poderoso para fazer. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado, mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor. Vamos ler de novo esse versículo. Mas também por causa de nós, a quem há de ser imputado, a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Aí ele vem e entra com a palavra de salvação do Evangelho. Olha que tremendo, né? Jesus morreu, mas ressuscitou. Deus ressuscitou Jesus dos mortos. O diabo achava que tinha ganho. Matei o Filho de Deus, a parada agora é comigo. Só que a vitória na cruz, ela é uma vitória grandiosíssima, porque quando Jesus ressuscita, fica ainda mais claro o caminho de reconciliação de Deus com os homens, através do sangue que foi derramado, ok? Versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, se te perguntarem por que Jesus morreu, ele morreu por conta da minha transgressão, dos nossos pecados. E por que Jesus ressuscitou? Justificação. Ele ressuscitou para nos justificar. Então você, pecador, eu, pecador, nós somos agora justificados por Jesus Cristo, porque ele morreu pelos nossos pecados, mas ao ressuscitar, quando Deus ressuscita Jesus, ele é a nossa justificação. Senhor Deus te abençoe, que palavra maravilhosa, né? E ainda tem gente que duvida. Que o Senhor Deus te abençoe e te prospere poderosamente nesse dia, que o Senhor Deus tenha misericórdia de você. Amém? Tenha misericórdia de mim e nos abençoe. O Senhor te abençoe. Aqui foi Alexandre Mendes lendo a palavra. Valeu, pessoal.